vocês, tá bom? Ok, bom proveito. Gente, então eu fiz uns slides aqui, mas acho que vai demorar um pouco para poder mostrar para vocês. Eu vou fazer uma apresentação para vocês sobre desinformação em redes sociais. Eu não sou jornalista, eu fiz ciência da computação na UFMG e desde o início do mestrado eu tenho trabalhado com algoritmos de detecção, de medição de notícias falsas em redes sociais tipo o Facebook e o Twitter, que é um tema bem contemporâneo assim, de bastante importância. Eu tinha feito eu estudei no Santo Antônio de 2009 a 2012, fiz um ensino médio aqui. Aí desde então eu entrei na computação em 2012 para fazer curso de ciência, na UFMG, curso de ciência da computação. Passei um ano fora no programa Ciência Sem Fronteiras, que atualmente já acabou, infelizmente. Eu trabalhei em algumas empresas nesse tempo, trabalhei na Microsoft, trabalhei numa empresa de pesquisa chamada Simula, na Noruega. Aí eu formei, entrei no mestrado, e vou fazer um mestrado meio aqui na UFMG, vou fazer um pedaço na Suíça, na EPFL. Tá? Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que esse fenômeno de desinformação, de notícias falsas, não é um fenômeno novo, é uma coisa que já existe há muito tempo. Então, no século XIX tem um exemplo clássico que tinha um jornal na Inglaterra que estava sem muitos leitores. Aí eles inventaram uma história, que teria uma imagem aqui, que um homem tinha ido na Lua. Ele diz que tinham homens na Lua e eles tinham visto com um telescópio. E aí eles lançaram tanto de imagem, a capa do jornal, o homem está na Lua, não sei o que e tal. Na época também tinha um escritor chamado Mark Twain. Uma época saiu um boato que ele estava morto. E ele teve que desmentir no jornal também. Na Primeira Guerra surgiu um fake news na época de que os alemães estariam fazendo uma fábrica que eles chamam de cadáver, que eles estavam pegando os mortos e tirando nitroglicerina dos corpos. E aí gerou uma revolta nos aliados, que eles estariam fazendo coisas antiéticas na guerra, e era mentira também, apesar de que depois, né? Ano passado, não sei se vocês lembram, saiu uma notícia falsa de que o Papa tinha apoiado o Trump, que era mentira também, né? E o outro caso que a gente teve recente que chamou a atenção foi o fato deles terem descoberto que existiam anúncios no Facebook pagos por forças de inteligência russa para deixar a situação dos Estados Unidos mais polarizada politicamente. Então, desde então, tem se falado muito sobre quais deveriam ser os limites de propaganda política nesses meios como rede social, onde o nível de especificidade que você consegue focar os anúncios é muito pequeno. Então, você consegue falar assim, olha, esse bairro aqui as pessoas estão tendo problema com imigrante, então a gente pode mandar anúncios que mentem falando sobre crimes de minorias para esse bairro específico. E esse debate ainda está em voga nos Estados Unidos. Recentemente o CEO do Facebook, o Zuckerberg, teve que ficar 10 horas lá no Congresso, ouvindo o senador fazendo pergunta boba para ele. Recentemente aqui no Brasil a gente teve o caso da Marielle, né, que foi uma vereadora do PSOL que foi assassinada lá no Rio. E tem até um tweet aqui, o Alberto Fraga, do DEM, que é um parlamentar, aí postou a notícia falsa por ter sido mulher de um traficante. E tem outras coisas também não políticas que têm problemas, né? Então, um grande problema que eles estão tendo, principalmente nos Estados Unidos, é que tem várias comunidades de pessoas que se recusam a tomar vacinas, né? Que eles chamam de anti-vaxxer. E isso é um problema muito grande, né? Porque acaba que a prevenção da vacina depende que todo mundo esteja vacinado, senão ela é muito menos eficiente. Então, várias doenças tipo pólio estão voltando, né, para os Estados Unidos, que é meio um absurdo, assim. Na Inglaterra eles tiveram aquele referendo recentemente,
o nome em inglês é Brexit, né, que eles chamam, e várias pesquisas de pessoas de computação mostrando que teve interferência de bots, de robôs, né, no Twitter e em outras redes sociais que tentavam promover hashtags específicas ou temas específicos, direcionando mais ou menos o fio da meada de onde que a discussão iria. E atualmente uma coisa que tem se falado muito também é a questão dos deepfakes. Não sei se alguém já ouviu falar disso aqui. Assim, tem algumas tecnologias de inteligência artificial que permitem que você troque, provavelmente fazendo um serviço para essa sala, isso bem, que você troque a cara das pessoas, né? Então já tem até uma foto aqui da. Então basicamente o que eles estão fazendo é o seguinte: você pode pegar um vídeo qualquer, pegar a cara de alguém e trocar a cara da pessoa pela cara do vídeo. Então, por exemplo, você pega um vídeo, você tem um monte de foto da pessoa, né? Então você pega, por exemplo, uma atriz famosa, a moça do Mulher Maravilha, por exemplo, que é o exemplo que eu estava aqui. E aí você pega um filme pornô e você troca a cara da pessoa do filme pornô para a cara de uma pessoa conhecida. E fica, tipo assim, muito realista. E eles conseguem, e não só para denegrir a imagem da pessoa, mas também, por exemplo, tem vídeos circulando aí, vocês já viram, do Obama falando coisas aleatórias. Isso é o mesmo tipo de coisa que eles usam. Eles filmam alguém falando alguma coisa, pegam a cara do Obama e simulam, e se fosse o Obama falando isso. Isso gera uma questão muito grande do que vai ser evidência, do que vai ser tido como verdade no futuro, né? Já que esses métodos estão ficando cada vez mais realistas. A ideia é que se a gente continuar avançando no nível que está nessas questões de simular fala e simular vídeo, em breve a gente não vai poder mais ter uma evidência que seja um áudio de WhatsApp, por exemplo. E é muito confuso como que isso seria feito na justiça, né? Porque o que é prova, então? Se vídeo não é prova, se áudio não é prova, só depoimento é prova, e como é que isso deixa a gente? E é um problema muito grande que as pessoas estão discutindo muito, como que eles podem usar, por exemplo, tecnologias para ou detectar essas coisas falsas, ou mesmo fazer maneiras de como se fosse fazer uma chave que você tem certeza que aquele conteúdo é verdadeiro. Mas assim, no geral, então isso é um overview assim, de todas as coisas notícias falsas, mas é importante falar que tem como a gente fazer uma taxonomia mais clara dessas notícias, pensando em termos dos tipos das notícias, né? Dos atores que espalham essas notícias, ou seja, quais são as pessoas responsáveis por espalhar essas notícias, e de quais são os motivos por trás desse espalhamento. Então, primeiro pensando nos tipos, isso eu estou pegando de um paper que saiu recentemente, que chama A Rede de Informações Falsas, que é um paper que saiu numa conferência chamada WWW, que é World Wide Web Conference, que é uma conferência basicamente do Comitê Gestor da Internet, que é uma coisa que existe, apesar de ninguém saber disso. Tem um órgão central que seta diretrizes da internet, e ele que faz com que, quando você pesquisa lá www.google.com, ele mapeie Google para o endereço do Google na internet, que é um número, né? Vamos aumentar aqui. Porque aqui está altaço, então como aqui acho que só tem aqui na frente. Está baixinho. Então, acho que a primeira maneira que a gente pode pensar em tipos de informação são essas notícias que elas são fabricadas, né? Então, aqui o exemplo que eu tinha era que, mês passado, se eu não me engano, espalharam a notícia que o Sylvester Stallone, o cara do rock, tinha morrido. E até ele viu a notícia e falou assim, não morri não, e tal. Mas a ideia disso é que, assim, as notícias elas são completamente criadas do zero, né? Então, eles pegam o fato, criam um fato que nunca aconteceu, do nada. Aí eles classificam isso como uma categoria muito diferente de notícias que são do tipo propaganda. Que muitas vezes são notícias que não são uma história fabricada, mas que elas têm um intuito muito claro de promover uma agenda, né? Inventando alguma distorção dos fatos.
Então, o tipo de notícia que isso aparece muito são notícias de imigrantes, nos Estados Unidos, na Europa. Então, por exemplo, as supostas fraudes de voto nos Estados Unidos são tidas muitas vezes como notícias exageradas, que os números são exorbitantes, mas elas não são histórias completamente fabricadas. Existe uma fraude, uma fraude realmente, que alguns estados a gente sabe disso, mas ninguém acha que é do tamanho do que algumas pessoas reportam. Então, eles chamam esse tipo de notícia falsa de propaganda. Em inglês, eu sei que é confuso, mas é de inglês propaganda, mas assim, não é propaganda comercial, nem nada disso. Um outro tipo de informação é quando existem notícias que eles chamam de impostores, que é basicamente quando eles pegam ou o nome de algum domínio famoso, tipo Globo no Brasil, e tentam, ou eles de alguma forma hackeiam a Globo G1 e postam notícia falsa lá, ou de alguma forma eles criam tipo um nome com um domínio parecido. Não sei se vocês já viram aqueles sites que tipo assim, parece com a Folha, chama tipo Folha de São não sei o que, e aí é um site parecido com o site da Folha com uma notícia. Um exemplo clássico que teve disso é que nos Estados Unidos tem uma associação de imprensa central que chama Associated Press. E hackearam a conta do Twitter da Associated Press e fizeram um tweet que era assim, breaking, que é tipo notícia recente. 2 explosões na Casa Branca e o Barack Obama está machucado. Só que tipo, está ferido. Mas enfim, tipo o maior órgão de mídia do país. Não é qualquer pessoa falando isso. É tipo, sai do Jornal Nacional que o Temer tinha explodido. Então é um impacto muito grande. E o povo vai às ruas para Então, não, e isso foi uma loucura, porque assim, tem até uns gráficos aqui, mas que imagine assim, tem as ações índice de ações americanos lá, aí dá pra você ver claramente quando isso acontece que tem uma queda brusca, né? Então, tem um impacto muito grande esse tipo de notícia. Tem um outro tipo que eles classificam como uma categoria à parte, apesar de começar a ter interseções, que chama teoria da conspiração, que é uma coisa que já devem estar familiarizados. E aí, por exemplo, recentemente teve uma teoria da conspiração que não sei se vocês viram o tiroteio na Flórida que teve, vocês viram? E os alunos se posicionaram bem ativamente depois desse tiroteio e teve várias teorias da conspiração que esses alunos seriam atores, né? Então aqueles alunos eles teriam sido plantados lá para defender uma agenda anti-desarmamento e é uma loucura, né? Inclusive, uma das coisas que a gente estava fazendo pesquisa lá na UFMG nesse tempo, é muito, muito maluco. Tem uma entrevista que tem um dos caras que chama David Hogg, que é um magrelo, assim, um branco magrelo com um testão, assim. Não sei se vocês vão lembrar quem que é. Mas ele deu uma entrevista para a CNN falando assim, ele fez uma entrevista completa, falando que teve o tiroteio, que ele foi para casa ficar com a família dele. Aí depois, quando ele descobriu que a imprensa estava lá, que ele tinha saído correndo e voltado para a escola para dar o depoimento dele. Aí eles cortaram o vídeo no YouTube, fizeram de um jeito tipo assim, fingiram que ele não estava na escola, entendeu? Então assim, teve tiroteio, aí ele não falou que ele estava no tiroteio, cortaram essa parte. Aí depois falaram assim, teve tiroteio, aí quando eu fiquei sabendo que a imprensa estava lá, eu saí correndo para a escola. E aí surgiu essa teoria da conspiração que ele não estava lá também, esse tipo de coisa. E é uma coisa meio maliciosa, assim, que eles cortaram exatamente nos pedaços que ele falava sobre tiroteio e tal, e deixaram a entender que ele tinha voltado. E o outro tipo de desinformação que talvez seja menos danoso que esses outros é uma coisa que a gente chama de factoide. Que não sei se já viram, esse é o mais comum, por exemplo, isso é como os robôs vão dominar o mundo e por que a gente deveria parar os cientistas agora. Então, assim, existem avanços preocupantes em tecnologia artificial? Existem. Isso é uma coisa crível? Não, é uma coisa sensacionalista, é uma coisa exagerada. Que é o jeito que o tom de diversos desses jornais, assim, estão adotando. E a gente vai discutir por que depois, por causa de uma questão tem vários motivos por trás dessa mudança de comportamento dos meios de comunicação. Você consegue categorizar também tipos de notícias que elas não são necessariamente falsas, mas que elas contribuem
um afastamento da verdade e da objetividade dos meios jornalísticos. Então, um exemplo claro disso, que acho que está na moda, é essa questão da polarização, né? Então, tem um termo chique em inglês para isso que chama hyperpartisan, que significa que superpartidarismo. E apesar de que muitas vezes essas notícias não são falsas e muitas vezes não são nem notícias, esse tipo de informação de conteúdo contribui muitas vezes para aumentar o nível diminui o nível do discurso em relação a políticas públicas, em relação a qualquer tipo de medida tomada pelo governo, e é tido como danoso por muitas pessoas que estão mexendo com isso. O tipo de anúncio que a Rússia fez nos Estados Unidos era bem parecido com esse tipo de notícia, porque muitas vezes o que eles falavam não eram notícias falsas, eram simplesmente tentando instigar que as pessoas basicamente se opusessem mais ainda ao que eles eram contra. Então, tem um anúncio, por exemplo, falando sobre a Clinton Foundation, que é uma instituição de caridade que a Hillary Clinton tem, que realmente é meio esquisita, e que era uma das coisas que os republicanos lá, que o Trump falava sempre, e os russos estavam mandando anúncios falando da suspeita da Clinton Foundation para todo mundo. E isso em si não era uma coisa falsa, eles não fizeram nada de errado, mas o fato de você estar pegando parcelas da população que você quer mudar a opinião intencionalmente e tentando mexer os parafusos dela para eles tentarem pensar como você é no mínimo preocupante, né? Outra coisa que tem sido categorizada como danosa é os clickbaits, que é aquele comprei 100 amoebas e olha só no que deu, de vídeo. No Facebook também tem, né? Muitas vezes 10 coisas para você fazer no verão, você não vai acreditar na quinta. A quinta é a melhor. E assim, tem um incentivo muito grande das redes sociais em como fazer com que esse tipo de conteúdo não seja o priorizado pelo algoritmo, né? Então, por exemplo, qual que você vai ler? Um artigo de 2 páginas da ilustríssima da Folha no domingo, ou 5 cabelos do verão, desculpa o terceiro. As pessoas clicam muito mais nesse, né? E tem outro tipo de notícia que não é notícia falsa, mas que geralmente é um problema, especialmente com pessoas mais velhas, na minha opinião, que é de sátira, né? Que é pessoas mandando textos sensacionalistas como se fossem sérios. Não sei quantos vocês já viram. E nos Estados Unidos tem um sensacionalista, na Inglaterra tem um sensacionalista também, chama The Onion. Não sei se vocês já viram. E tem muitas pessoas acreditam nesses do The Onion. E é um problema também, né? Como que a gente pode fazer esses algoritmos de detecção de notícias falsas que não censurem essas sátiras? Porque a gente quer que essas sátiras existem, essas sátiras são corretas, né? Elas são liberdade de expressão, elas têm todos esses fatores que é o tipo de conteúdo que a gente quer que seja permitido. Mas ao mesmo tempo é difícil para uma máquina aprender que o título do satírico não é o título de mentira, porque muitas vezes eles parecem bastante. E uma vez que a gente pensa nesses tipos diferentes de desinformação, a gente pode pensar em quais são os atores que atuam nesse ecossistema. Tá muito quente, né, gente? Então, o primeiro, eu acho que o que mais recebeu publicidade nos últimos tempos é a presença de robôs, né, de bots. Seriam contas feitas em massa por terceiros para disparar simultaneamente, por exemplo, promover uma hashtag ou aumentar o número de seguidores de alguém e esse tipo de coisa. Outro tipo de ator que é surpreendentemente presente é de organização terrorista. Então, por exemplo, isso acontece, a gente vê pouco porque a gente está no Brasil, né? Mas assim, o pessoal lá do Estado Islâmico, da Al-Qaeda, eles usam muito essas redes sociais para espalhar notícias sobre os regimes e tem uma questão toda do recrutamento, mas tem uma questão também de criar uma narrativa deles a partir das redes online, para jovens, minorias em países que eles são discriminados, etc. Uma outra classe que é um ator nesse ecossistema são os jornalistas mesmo.
porque os jornalistas muitas vezes espalham notícias falsas e as pessoas indicam que isso tem muito a ver com o fato de que a maneira de se fazer jornalismo mudou muito depois que as pessoas começaram a consumir o jornalismo, principalmente pelas redes sociais, né? Então, por exemplo, a maioria dos jornais, e a gente vai discutir isso com algum detalhe depois, a maioria dos jornais eles ganham dinheiro pelos anúncios. Então, por exemplo, o G1 ele não cobra mensalidade. Então o G1 ganha dinheiro por um anúncio. Então, se o G1 publicar uma notícia a 20 minutos antes de outro jornal, do R7, publicar a notícia, o G1 perde grande parte dos cliques, porque a notícia dele vai viralizar depois. Então, sei lá, uma notícia do julgamento da Aécio, alguma fonte falou alguma coisa da Aécio. Você tem a notícia na mão, você tem que escolher, eu vou publicar essa notícia ou eu vou esperar para confirmar essa notícia. E eles têm que colocar, tem as utilidades, né? Tem os ganhos e as perdas que você tem com cada uma das atitudes. O ganho de você publicar a notícia, nesse caso, é muito grande, porque a sua notícia vai viralizar, a sua plataforma e o seu jeito de arrecadar dinheiro depende disso. Senão, se você não publicar, alguém vai publicar. Então, você sente que você não vai estar fazendo um serviço tão grande porque essa fonte saiu e você precisa publicar ela. E por outro lado, a outra coisa que a gente gostaria de ter é que esses jornais eles pensassem numa função de utilidade, né, numa recompensa a longo prazo, que fosse assim, se eu publicar essa notícia e ela estiver errada, vai ser muito ruim para a minha reputação. Então as pessoas vão confiar menos em mim. Só que o que se tem dito é que a gente está meio que num ponto onde ninguém faz isso, então não vale a pena fazer isso. Então as pessoas geralmente fazem a notícia e corrigem depois. O problema é que essas correções muitas vezes elas não chegam nas pessoas que compartilharam a notícia, e quando elas são em forma de outra notícia, tem até um estudo da Science que mostra que elas se propagam muito menos. A verdade é mesmo interessante que a mentira, né? Porque a mentira geralmente ela é sensacionalista, ela tem todos esses fatores. Tem a questão dos trolls, que são outros atores importantes nesse tipo de ambiente, que muitas vezes são pessoas que querem provocar os outros, ou tem muitos estudos sobre isso, é um fenômeno pouco entendido, apesar de ser uma coisa na vida de todo mundo, mas não sei se vocês já viram a sessão de comentários do G1, é bem triste. Uma vez eu tive que fazer um trabalho que tinha que minerar todas as sessões de todas as notícias de comentário do G1 por um ano. Era pior, era bem complicado, assim, sei lá, você descria na humanidade um pouco. E esses trolls, eles não só eles são pessoas à toa, mas eles são estatizados, né? Então, por exemplo, essa questão da campanha de desinformação que a Rússia promoveu em alguns países, eles já acharam contas de pessoa, que provavelmente eram pessoas mesmo, que eles pagavam, que ficavam xingando políticos. Então, você tem, sei lá, 200 pessoas que trabalham para você, que tem cada uma 50 contas, e o trabalho deles é fingir que existe uma massa muito grande de pessoas insatisfeitas. Recentemente, nos Estados Unidos, eles passaram uma lei sobre a neutralidade da rede, que é um ponto que até no Brasil passou uma lei 3 anos atrás, que é um ponto importante de como que a internet deveria ser distribuída. Então, o que a neutralidade da rede fala é que a internet deve ser distribuída de maneira igual, independente do domínio. Então, você não poderia ter esse tipo de coisa, tipo plano de celular que o WhatsApp é grátis. E a ideia disso é que é uma questão para essas empresas pequenas não terem um monopólio da internet, porque a ideia é a seguinte, se a gente já existir todos os planos que você vai ver com o Facebook, WhatsApp e Twitter e Instagram, a internet vira só isso, entendeu? Então é muito ruim para outras empresas competirem na internet. Então o que eles pedem nessa lei é que todo mundo seja igual. E claramente era uma lei mega não popular, muita pouca gente apoia isso. E eles fizeram uma análise grande e mostraram que a maioria das pessoas que postaram a favor eram trolls estatizados. Eles fizeram um tanto de conta e conseguiram tentar fingir que existia um apoio maior da população do que existia. É interessante falar que até agora a gente não falou muito de computação, né? Mas tem 2 motivos por que esse tipo de pesquisa é feita na computação e por que as pesquisas feitas na computação sobre esse tipo de coisa tem maior impacto na comunidade científica.
O primeiro desses motivos é porque a quantidade de dado é não trivial. Então, geralmente você mexe com datasets com mais de 1 terabyte de dados, com redes de milhões de usuários, e não, geralmente, isso são pessoas da computação que conseguem fazer. O segundo motivo é que, e aí é o motivo, é que a computação tradicionalmente tem sido uma disciplina muito interdisciplinar. E a gente até vai ver alguns artigos depois, mas existe uma pletora de técnicas aí usadas para analisar esse tipo de notícia, que vão desde coisas de física até coisas de processamento de texto e de como você consegue detectar essas similaridades nas frases e etc. E o terceiro tipo, o último tipo aqui que a gente vai falar de ator, que é relevante a gente considerar nesse ecossistema, é o que tem um termo em inglês que é usado para falar isso, mas é idiotas úteis. É um termo meio ofensivo, assim, mas a imagem que tinha aqui era alguém mandando uma foto bom dia grupo. Meio ligeiramente ofensivo, mas é isso mesmo. Então, assim, eu não sei quem aqui tem um grupo de WhatsApp de família, mas pessoalmente esses são os grupos que eu recebo mais coisas absurdas. Não sei se vocês também... Teve uma recentemente do radar, que o radar ia pegar quando você falasse no celular. Teve na época, tem várias, teve uma também que ia cair uma ponte aqui em BH, que alguém tinha falado que ia cair. Tem várias dessas notícias falsas que essas pessoas compartilham no WhatsApp. E é especialmente problemático de fazer pesquisa no WhatsApp, porque ninguém sabe o quanto de notícia falsa tem no WhatsApp, né? Então a gente tem a eleição aqui agora, a eleição vai ocorrer esse ano, tem vários projetos de detecção de notícias falsas, inclusive alguns da UFMG. Vou até, se der tempo, porque eu vou mostrar, tem um projeto de um outro professor lá que está fazendo um projeto chamado Eleições Sem Fake, do DCC, e a ideia do projeto é que ele fiscalize coisas muito compartilhadas no WhatsApp, usando grupos públicos, que ele dê uma olhada a principal ideia deles é o seguinte: tem um plugin para o Chrome, que você baixa, e ele coleta as propagandas que vocês estão recebendo no Facebook. E aí a ideia que eles têm é eles tentarem ver, porque o Facebook ele explica por que você está recebendo uma propaganda atualmente. Você pode clicar lá no cantinho e falar assim, por que estou recebendo essa propaganda? E ele vai mostrar os grupos. E a ideia que eles têm é pegar essas propagandas de cunho político e ver quais são as propagandas políticas que estão tendo. E eles já descobriram, tipo assim, eles estão até com medo, porque eles descobriram um tanto de crime eleitoral já, de pessoas que não poderiam estar pagando essas propagandas para candidatos aí. E a ideia é que isso permite que tenha alguma accountabilidade no processo de propagandas online. Quando a gente já pensou em alguns atores de notícias falsas, né, a gente pode pensar em termos quais são as motivações desses atores. Ou seja, o que leva esses atores a propagar notícias falsas. E o primeiro tipo de motivação, que provavelmente é o mais preocupante, é o que eles chamam de malicioso, que é tipo, motivações maliciosas, né? Que geralmente é usar a desinformação para promover uma agenda, seja ela política ou seja ela ideológica, o que seja. Recentemente teve um caso em Londres que teve um atentado numa ponte, não sei se vocês lembram disso, e tiraram uma foto de uma moça muçulmana de hijab, com o seu hijab é só o véu, assim, com o celular meio olhando para o lado, assim, passando do lado de um cara esfaqueado, tinha sido esfaqueado na ponte. E postaram, falando que era não sei o que a moça estava ligando aí, coisas do atentado e tal. E claro, o cara que fez essa postagem era um cara do partido mais de contra a imigração lá, e claramente ele estava tentando puxar uma agenda anti-imigração com esse fato distorcido. Né? Então, esse tipo de motivação é basicamente intencional, né? A pessoa realmente quer distorcer um fato, contar uma mentira para provar um ponto. Né? O outro tipo de motivação é lucro. Então, nos Estados Unidos eles fizeram até uma reportagem no New York Times que tinha uma cidade na Macedônia que todo mundo vivia de fake news, que era bizarro. Então, eles faziam 15 sites e com o lucro dos ads, eles ganhavam dinheirão, até porque o lucro dos ads eram de usuários americanos. E vocês não sei se vocês sabem, mas assim,
o ad que quando você vai na internet, o preço do anúncio do YouTube lá, muda por país. Como o brasileiro é muito mais pobre que estadunidense, seu poder de compra é menor, então o tanto que eles pagam pelo seu ad é menor também. Mas assim, como eles eram na Macedônia lá, tudo é muito barato, e eles ficavam ganhando dinheiro de anúncio de ad americano, que os americanos ficavam entrando lá no site deles, ganhavam uma fortuna. Quando a gente fala de criptomoedas, que é um tema da moda aí também, a coisa fica muito mais maluca, na verdade. Porque o que mais tem, não sei se vocês já viram, eu faço músicas com Bitcoin, eu não paro de receber anúncio de coisa de criptomoeda infernal. E o que eles ficam tentando fazer eles ficam tentando criar uma campanha de desinformação para o Bitcoin subir barra descer, ou para outra criptomoeda subir ou descer, aí eles compram, aí quando eles veem que era mentira, eles vendem, ou eles fazem algum desses sentidos. Então teve uma tradicional que eles fizeram uma página como se fosse da CNN Tech, falando que o Elon Musk estava saindo da Tesla, Elon Musk, e que ele estava abrindo uma startup de Bitcoin. E o Bitcoin pulou por causa disso. E é um caso tradicional de manipulação monetária, só que como o mercado de Bitcoin é completamente desregulado, pro bem ou pro mal, isso funciona e não tem como corrigir, né? Tipo assim, aconteceu, nada a fazer. E eu não sei se vocês já viram, mas talvez o motivo mais bizarro de todos esses é que as pessoas realmente gostam de compartilhar notícias falsas. Vocês já viram atualmente a comunidade de terraplanistas no Brasil? É uma comunidade crescente, eles postam vídeos, tem crowdfunding para mandar um satélite para ver se a Terra realmente é redonda, tem coisas absurdas. Então tem um fator que isso mexe com as pessoas, né? Então as pessoas se sentem numa comunidade diferente, elas gostam de acreditar que todo mundo é errado, que na verdade existe uma conspiração global dos globalistas, de George Soros por trás das coisas, etc. Ninguém falou que não existe, só que elas gostam de acreditar. Então tem pessoas que realmente fazem isso por que eles chamam de paixão, diversão mesmo. Eles gostam de compartilhar notícias falsas. Elas genuinamente fazem não tem uma intenção por trás. Eles não estão sendo atores maliciosos. Eles estão sendo talvez bobos, né? Mas assim, eles não existe uma intenção clara por trás do que eles estão fazendo. E uma vez que a gente entendeu mais ou menos quem está nesse ecossistema, a gente pode pensar em quais mecanismos permitem que esse ecossistema prospere. E aí é uma coisa bem legal, assim, porque tem várias coisas muito diferentes que explicam por que a gente tem tanto problema assim, com desinformação agora, e por que isso sempre existiu, mas só agora as pessoas estão falando, política vai acabar, porque ninguém vai saber mais o que é mentira, e etc. Então, tem uma abordagem que as pessoas gostam de ver, que eu já mencionei um pouco, que é uma abordagem econômica, um negócio que na verdade é extremamente matemático, a teoria dos jogos. Então, teoria dos jogos, eles tentam pensar em jogadores que têm utilidades, ou seja, eles têm noções internas do que é bom e do que é ruim para eles, e eles podem tomar ações e eles vão ter recompensas por essas ações. E existem alguns trabalhos que nessa perspectiva tentam modelar essa questão dos incentivos que os jornalistas têm em propagar notícias falsas como uma questão de teoria dos jogos. Então aquele negócio que a gente conversou antes de para o jornalista vale mais a pena ele não checar a informação do que ele esperar, é uma questão clara de incentivos, né? Tipo assim, o incentivo de você o preço de você publicar uma notícia errada é menor do que o preço de você não publicar a notícia. E por que isso é assim? Pela maneira que as pessoas estão consumindo notícia, né? E pela maneira que as plataformas anunciam notícia. Isso não é um problema só com notícia falsa. Tem muita gente que fala disso no YouTube também, né? Então o que faz sucesso no YouTube? É a moeba, né? Canal de criança, canal de coisas sensacionalistas, as pessoas botam aquelas, sei lá. Geralmente são coisas muito apelativas. E por quê? Porque o jeito que eles quantificam o YouTube é click ratio, né? Eles falam assim, quantas pessoas clicam nesse vídeo? E aí eles descobrem se o vídeo é bom ou ruim.
Então tem uma discussão muito grande de como que a gente consegue calibrar esses incentivos para que o conteúdo produzido e incentivado por essas plataformas seja o melhor. Recentemente o Facebook até foi uma coisa controversa, ele mudou o algoritmo de recomendação dele, a Folha até tinha saído do Facebook, não sei se voltou. Ela fez um textão lá no Facebook e falou assim, não posso mais estar no Facebook. Porque eles estavam tentando priorizar interações entre amigos, em vez de matérias jornalísticas. A ideia deles era que essas páginas jornalísticas, tipo Revoltados Online, de notícias, né, elas estariam trazendo mal. Mas aí a imprensa, por outro lado, falou assim, mas e a gente que está fazendo isso aqui sério? A gente vai ser deixado para trás? E todo mundo ficou com raiva. E é muito complicado, então, regular essas coisas, porque é um sistema muito complexo, mas existe uma clara noção de que os incentivos para as pessoas produzirem conteúdo de qualidade são distorcidos. E existem um modelo, e é uma coisa bacana, assim, em teoria do jogo. Tem uns modelos lá de como é que você estima, qual que é o incentivo de fazer isso, qual é que você estima, qual que é o incentivo de fazer aquilo, e como é que você tentaria balancear essas coisas. Uma outra ramo de explicações de por que as pessoas têm um problema tão grande é de causas psicológicas, de que pessoas são realmente muito ruins em falar o que é bom e o que é ruim, o que é falso e o que é verdadeiro. Tem algumas teorias que destacam. Uma delas é uma coisa que eles chamam de realismo ingênuo, que é naive realism, que é que você geralmente tende a achar que pessoas, que todo mundo que não concorda com você está errado. Então você tem que pensar assim, olha, eu tenho essa visão de mundo, minha visão de mundo é coerente internamente, então as pessoas que não têm minha visão de mundo devem ser enviesadas ou devem estar pensando errado. E isso tem uma relação muito grande com outra coisa que chama viés de confirmação, que é quando você está na rede social, por exemplo, você vai dar mais atenção e notar mais coisas que concordem com você. Então, por exemplo, eu já falei isso pra minha mãe é professora da Fafiche, professora da aula de História. O Facebook da minha mãe é todo mundo de esquerda. O Facebook da minha mãe. E ela concorda com tudo que o Facebook dela diz. E ela tem na cabeça dela, ela acha que as pessoas concordam com ela mais do que realmente concordam. Porque ela é exposta e ela se expõe mais aos conteúdos de esquerda, né? E isso acontece com o pessoal de direita talvez mais, né? Mas com os dois lados. E isso tem uma relação muito grande com essa questão de grupo social, né? Com quem se identifica. Então se você está com um grupo social, sei lá, você está na Fafiche, você vai ser de esquerda. A verdade é essa, entendeu? Você está no ISEX, centro, engenharia de direita, então medicina, medicina tem os dois, direito e medicina tem os dois. Mas assim, tem uma questão muito grande que é você é quem você anda, né? Então, se todos os seus amigos têm uma posição política, você tem você tem uma força muito grande para adotar uma posição semelhante a desses amigos seus. A gente tá. Gente, vamos fazer uma organização aqui, em vez de fazer a discussão toda no final, a gente pode fazer um pedaço da discussão agora, porque o moço moço do som, do áudio não chegou. Eu queria mostrar as imagens para vocês, algumas coisas que eu falei. Mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão aí que queria colocar, a gente está aberto aí agora. Eu estava vendo um vídeo no YouTube e veio abrir um pouco esse negócio que você falou do Zuckerberg, que ele ficou 10 horas falando lá no Senado e tal. E primeiro era um cara fazendo um vídeo falando que o Google estava sempre escutando. Aí ele pegava, abria o Google dele, não tinha nenhuma propaganda de nada. Aí ele ficava tipo, um tempão falando sobre brinquedo de cachorro, aí ele abria e estava cheio de brinquedo de cachorro. Aí ele concluiu que o Google estava escutando ele, sempre o microfone ligado. Aí depois veio um outro cara, fez um vídeo mais sério, que ele fez a mesma coisa, só que aí ele calculou assim, ficou recarregando a página 100 vezes e concluiu que
não tinha nada a ver, que o Google não estava escutando, que isso era meio conspiração, meio fake news. Tipo, na sua opinião, você acha que esse negócio é verdade? Então, assim, tem muita mentira, né? Mas assim, o Google faz coisas que você não acredita. Assim, tem um que eu sei que é verdade, que é o seguinte: você pega seu celular, tipo Android, bota no modo avião. Aí você dá seu passeio pela cidade lá, vem no Santo Antônio, vai no pátio, sei lá, qualquer lugar. Aí o que eles fazem é que quando eles seu celular não tem internet, né? Mas ele está guardando sua localização. Aí quando eles ligam um negócio pro seu celular, tipo, conecta ele numa rede que eles chamam de sniffer, que eles conseguem cheirar os pacotes que estão saindo do seu celular. Então ele está meio que vendo tudo que o seu celular está enviando de volta pro Google. E aí eles conseguem ver que o Google pega, por exemplo, sua geolocalização. Então, tem várias coisas que eles pegam. Esse negócio do vídeo, do áudio, atualmente ainda são meio teoria da conspiração. Mas sensor de celular, eles pegam tudo. Então, não sei se ele sabe se você está andando, se você está no carro, você está em tudo. Não sei se vocês já viram. Ele tem apps que você baixa e você vê. É muito útil você fazer um aplicativo. Mas é preocupante porque muitas vezes as pessoas, como você disse, as pessoas não sabem, elas não têm noção do qual dado é coletado delas. E isso é uma coisa que tem sido levantada no Congresso, né? Que o Zuckerberg fica falando lá que a gente tem uma comunidade, que a gente é uma comunidade, mas na verdade eles são um banco de dados, né? Para as pessoas fazerem essas coisas. Então, eu acho que é mentira o negócio do áudio. E eles já falaram publicamente que é mentira, e eu duvido que a Google mentiria. Eles darem uma pergunta e resposta genérica. Mas eles coletam muita coisa que você não sabe. E que você concordou naquele termo de uso lá de 3.000 páginas. Né? Depois que o Facebook comprou o WhatsApp, tem muita gente falando que ele passa dados e que isso seria proibido. Então, o que o pessoal inclusive isso é um negócio que eu vivenciei, assim, ele não pega nenhum texto seu. Isso é com certeza. Tá? Porque o WhatsApp ele é encriptado fim a fim. O que ele pega, que eles falam que pega, pelo menos pelos termos que a gente deu uma olhada lá, e tem um pessoal lá do FMG mexendo com o WhatsApp, é que ele pega onde você está e quais números você se comunica. Então, é mentira que ele pega o texto, provavelmente ele pega, não sei se já viram isso, mas eu vendo muita coisa na LX. E a coisa mais bizarra que acontece comigo é que quando às vezes eu converso com a pessoa pelo LX e boto o telefone celular lá. E aí eu recebo a recomendação no Facebook da pessoa que não tem nenhum amigo em comum comigo. E é porque eles sabem que eu comuniquei pelo WhatsApp. Ou porque eu fiquei no mesmo lugar que a pessoa por muito tempo, que eu estava vendendo, sei lá, um negócio para a pessoa. Mas, então, eu acho que o que eles sabem, tem algumas pesquisas sobre isso, se quiser eu até posso botar em algum lugar, mas localização sim, mensagem não. Mais alguma pergunta? Eu vi uma vez um artigo falando, de bot que usa informação de comida, coisas, notícias, de site, para poder vender e comprar ação, e de como esses bots são manipulados por notícias falsas para poder vender e comprar ação de forma errada. Você já viu uma coisa sobre isso? Então, eu já vi um estudo sério sobre isso, que isso é sim verdade, né? Eu até tenho um amigo que trabalha na Bloomberg, que é uma coisa de ação lá nos Estados Unidos. E grande parte da inteligência deles é pelo Twitter. Inclusive tem um caso lá tradicional que eles sempre dão um exemplo, que é um tweet do Lula, que fez a ação do Brasil, de tanta coisa do Brasil subir muito, e que eles pegaram e eles falaram para os pessoas que compram o software da Bloomberg lá, que a Bloomberg é tipo um terminal de transações. E que funcionou. Claramente, por causa disso, pessoas tentam manipular. Tem muito trabalho de detecção de bots atualmente, e grande parte desses trabalhos, ele explora, primeiro, pistas textuais, do tipo de texto que os bots produzem, mas também, e talvez é o que eu tenho mais interesse pessoalmente, porque o Twitter é uma rede, né? Você pensar assim, o Facebook é uma rede, você tem todos os seus amigos, você pode imaginar isso como um tanto de bolinha, que você tem as setinhas apontando ou entrando, dependendo de quem você é amigo. E o que é muito difícil para esses bots fazerem é que eles ficam numa situação anômala na rede. Porque você pensa assim, você criou 30 mil bots, eles vão ser amigos de quem?
deles mesmos, né? E de poucas pessoas fora. Então, tem muitos métodos de detecção de bots que eles tentam detectar esse negócio que eles chamam de cliques, né? Esses grupos de pessoas que são muito amigas e que comportam meio esquisito. Como é que eles postam? Tem muitas pesquisas sobre isso. Então, geralmente, a Bloomberg, esse pessoal, eu sei que eles tentam filtrar o tipo de informação que eles consomem por isso. Mas existe. Você falou sobre como tem algumas usações de pessoas que publicam fake news para fazer ações de Bitcoin, como você deu. Sim. Isso não seria considerado uma forma de esquema de uso de ação com informação privilegiada? Então, assim, eu acho que claramente pode ser. Eu não sou um advogado, não tenho a menor ideia de como. Coisas de advogado me dão pesadelos, inclusive. Mas, assim, pelo que eu entendo, a grande diferença é que no Bitcoin a bolsa não é regulada por um órgão central. Enquanto essas bolsas grandes, elas têm um órgão central que elas podem mudar a história da bolsa, entendeu? Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, em quase toda bolsa atualmente, tem um negócio que chama de parada de emergência. Então, quando está todo mundo muito desesperado, em vez deles continuarem a bolsa, eles falam assim, gente, vamos para casa, tomar um suco, voltar amanhã. E aí eles voltam no dia seguinte, para as pessoas não terem um efeito manada tão forte. O problema é que essa regulação no Bitcoin ela é feita no nível de Estado, e é bem complicado de regular esse tipo de coisa. Então, assim, pode existir isso? Pode. É tão objetivo e direto quanto numa bolsa convencional? Não. Ontem o presidente do TSE falou que ia caçar as chapas que tem comprovação que usaram no Reino Unido. Tem como rastrear a origem de uma fake news na internet? Tem como você saber quem criou isso e por onde saiu isso? Tem. Assim, geralmente porque o processo de rastreamento seria mais ou menos assim. O Facebook responde ações legais do Brasil, né? Inclusive, ficamos sem WhatsApp há alguns dias por causa disso. Mas o que acontece é o seguinte, o Facebook, o jeito que essa coisa tramita em alto nível, assim, o dado que tem alguma evidência que alguém pagou esse tipo de fake news, isso que é exatamente, por exemplo, o que o povo lá do DCC está tentando fazer com o projeto lá dos Eds, eles pediriam fala assim, ó, Facebook, eu acho que tem isso e isso é o problema. E aí sei lá, o TRE, algum órgão do governo, mandaria um processo para o Facebook, falando assim, olha, mostra quem pagou essa propaganda. Quem pagou essa propaganda tinha um cartão. Quem tinha um cartão tinha uma pessoa física e uma pessoa jurídica por trás. E aí eles descobrem que é pessoa física e pessoa jurídica. Lógico que podem haver indireções aí de pessoas físicas, de contas falsas, mas assim, existe um caminho claro de como rastrear isso. Então, por exemplo, no caso lá da notícia, o que eles estavam vendo do DCC, o que eles estavam vendo é que tinha pessoas em cargos políticos que não podiam fazer propaganda política que estavam fazendo. Cargos políticos do judiciário. Mas eu não vou falar isso porque o pessoal lá tá meio pé atrás, procurando proteção legal para ver como é que vai fazer, mas existe um caminho legal para fazer isso e eles querem fazer isso. Você falou desses trem de usar bots para eleição e tal, tipo, para modificar uma notícia ou fazer uma discussão ter um certo caminho, né, que você queira. Usar bots assim, tipo, nas redes sociais é ilegal? Tipo, não é uma forma... Tomara que não, tô brincando. Então, não, eu tenho muitos bots, inclusive. O que é bot? Bot é uma conta automatizada. Tá? Então, assim, usar bots não é falso, não é crime. Usar contas falsas não é crime. Geralmente algumas plataformas proíbem isso nos termos de uso delas. Então tem alguns bots que são usados na pesquisa que eles são contra os termos de uso do Facebook. Mas assim, é para inglês ver, porque eu já discuti amplamente meu trabalho com o pessoal do Twitter e do Facebook, que eles claramente viram que eu usei coisas que eram contra os termos dele. E essas empresas, elas participam das conferências, elas financiam as conferências, elas financiam os grants, e isso é uma área meio nebulosa aí, que não pode usar bot, mas eles deixam pesquisadores usar bots sem problemas maiores. Essa a gente apresenta.
É porque tem tudo a ver com o que eu também público. Olá, gente. Prazer. Tudo bem? Eu cheguei meio atrasada porque a Cleide tinha comentado comigo que eu achei que era amanhã. Estava dia 26, eu fiquei na dúvida. Tudo bom? Você quer passar para eu falar já? Pode passar. Assim, eu queria dar uma passada depois, uma vez que tivesse uns slides, aí eu queria passar uma vez que eu tivesse, só para mostrar umas imagens. Não, você está falando coisas... Eu sou do jornalismo, né? Vai até que horas, Cleide? Vai até 9? Não, nós vamos... Não, vou ficar comigo do lado. Ó, nós vamos fazer aqui uma dobradinha. Eu vou apresentar um pouquinho a minha parte do que eu vim falar com vocês, depois eu passo para o Manuel. Né, Manuel? Meu nome é Silvia, eu também fui aluna aqui de Santo Antônio. Aliás, eu estudei aqui de 90 a 2001, desde o pré-primário, né? Vocês querem sentar? Eu gosto de ficar em pé. E eu fiz jornalismo. Quando eu estava aí nessa fase que vocês estão, de definir profissão, eu tinha muita dificuldade de decidir o que eu ia fazer. E no final das contas eu fiz jornalismo. Eu lembro até que eu escolhi minha profissão sentada ali na biblioteca do Santo Antônio, que não deve ser mais do jeito que era na minha época, porque está tudo aqui mudado. Tem uns 10 anos que eu não venho, eu não sabia nem onde que eu entrava, porque para mim o auditório, a entrada era lateral, né? Era completamente diferente, né? E aí eu queria dividir um pouquinho com vocês, porque eu acho que vocês devem estar muito nessa fase de escolher profissão e tal. Minha pior matéria era português. E eu fui fazer jornalismo. Era pior. Era mesmo, de verdade. Mas eu gostava do desafio de aprender a escrever. E eu era muito boa na área de exatas, mas eu tinha pavor de fazer engenharia, essas coisas assim. Só que no final, hoje, eu vejo que tudo tem a ver com o caminho que eu estou traçando. Hoje eu estou terminando mesmo. Eu entrego na semana que vem o meu mestrado, vou defender lá na comunicação social da UFMG, mas que tem tudo a ver com o DCC, sobre Robot Writing, Robot Journalism, que é o uso de robôs e de sistemas de Natural Language Generation, que é sistemas de geração de linguagem natural, no jornalismo. E a cada vez mais eu vejo tanto que essas áreas são interdisciplinares e são ligadas, e que não dá pra gente pensar em caixinha fechada. Ah, eu sou de humanas, então eu nunca mais vou pensar na matemática. Não, eu acho que a gente está caminhando para cada vez mais as áreas dialogarem entre si. E aí eu queria falar uma coisa que eu não sei se o Manuel fala. Você falou sobre filtro bolha? Não, né? Eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o efeito bolha, que hoje se discute muito, que acho que tem tudo a ver com essa discussão que o Manuel estava tendo aqui com vocês de fake news, e que é o que está impactando muito, mas que não é um efeito novo, não é um fenômeno novo socialmente. Lá na sociologia a gente chama ele até de, em vez de filtro bolha, de homofilia. Mas vamos falar de filtro bolha, que em rede social a gente fala mais assim. O que acontece? Qual que é a nossa visão de mundo? Qual que é o nosso mundinho, né? Assim, eu lembro quando eu estava também no terceiro ano, uma das coisas que me apavorava, assim, um pouco quando eu ia pensar a profissão que eu ia seguir, é porque eu falava assim, gente, mas eu não sei o que essa profissão faz. Meu mundo é o Colégio Santo Antônio, o meu mundo é a escola de inglês que eu faço, o meu mundo é a minha família. Eu ainda não conheço, eu não sabia dirigir, eu não tinha tanta autonomia para me deslocar sozinha pela cidade ainda. Então, eu tinha aquele mundo bem limitado ali nesse universo que vocês também têm, de Colégio Santo Antônio, de aula de inglês, de ir para o clube fazer algum esporte. E eu falava assim, nossa, ir para uma universidade, né? Uma universidade aqui em Belo Horizonte ou uma universidade fora, em outra cidade, até em outro país. O que é isso, né? É um outro mundo. Então, normalmente, a vida inteira, sempre, na história da humanidade, as pessoas, elas vivem em suas bolhas. Essas bolhas são esses limites sociais de onde que elas interagem entre si. E o que
as pessoas, o que está sendo cada vez mais discutido em termos de redes sociais, assim. Hoje em dia, as pessoas, elas se informam cada vez mais pelo Facebook, pelo Twitter, pelas redes sociais, pelo Snapchat. Quem passa para elas informação, elas consideram muito aquilo, então elas limitam muito o círculo delas de informação a partir das pessoas que estão no ciclo social delas. E isso gera também um novo tipo de filtro bolha, ou de efeito bolha, e que tem tudo a ver com as fake news. Por quê? O que acontece? Então vamos pensar lá há 20 anos atrás, né? As pessoas, elas se informavam, aí falando um pouco de jornalismo, as pessoas, elas se informavam pelos jornais. E como que era esse consumo de notícia? Todo mundo acordava, ia tomar café da manhã, chegava um jornal impresso. Quando eu estava no terceiro ano, ainda era assim, né? Todo professor falava assim, vocês têm que ler o jornal, vocês precisam estar atualizados. E era muito pelo jornal impresso, no máximo à noite assistindo o Jornal Nacional, o Jornal das 10, que era o jornal televisivo. Então esse era um consumo normal há 20 anos atrás e que para muitas gerações ainda é assim. Só que o que a gente vê quando as notícias começam a ser divulgadas, publicadas pela internet, é que as pessoas, elas estão conectadas o tempo inteiro. E elas consomem notícias, seja pelos sites de notícia dos jornais, seja também por WhatsApp, pelo Facebook, pelo Twitter, alguém que compartilhou alguma notícia, etc. E desde sempre, mesmo quando era o jornal impresso, o que você fazia? Leitura diagonal, né? Primeiro você lê manchete, você folheia, você vê os assuntos no geral, depois você vai aprofundar e ler aquela notícia que te interessou mais. Eu, por exemplo, sempre gostei muito de cultura, então eu ia muito para cultura, lia alguma coisinha ali de economia, política, eu passava longe, assim. Hoje em dia eu não passo mais não, mas há uns anos atrás era o meu hábito de consumo de conteúdo. E isso é normal, todo mundo faz assim. Só que cada vez mais, o que acontece? As pessoas, elas vão ler as notícias pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Alguém compartilhou um link, elas às vezes nem leem a notícia inteira ou nem clicam e já compartilham só pelo título. E isso é um dos hábitos que mais propicia a disseminação de fake news. Saiu uma pesquisa na semana passada explicando um pouco isso. Assim, um dos maiores propulsores de notícias falsas são os planos de dados das telefônicas, que eles dão acesso gratuito ao Facebook e ao WhatsApp. Então as pessoas, elas conseguem conversar via Facebook e WhatsApp, mas elas não conseguem clicar nas notícias. Porque se elas clicam nas notícias, elas precisam de planos de dados. O que acontece? Elas compartilham muito conteúdo via Facebook e WhatsApp sem ler o que o link está dizendo. Então, assim, tem todo esse universo de filtro bolha mesmo, dessas redes que a gente tem que entender onde que a gente está inserido, e dessas notícias que são disseminadas sem a gente ler efetivamente, que ajudam as fake news a disseminarem no mundo. Agora, pensando em fake news, está muito na moda, né, falar desse termo. Fake news também não é nada de novo, assim. O mundo inteiro, na vida da humanidade inteira, as pessoas fizeram fofoca. Fake news não deixa de ser uma fofoca ou um boato. O que tem de diferente é a forma como essas notícias são disseminadas hoje em dia. Porque, voltando um pouco para o que a gente estava falando ali há 20 anos atrás, a gente tinha um tipo de comunicação que não era mediado por algoritmo há alguns anos atrás. E o que a gente está vendo agora é que cada vez mais a nossa vida ela é mediada por algoritmo. Quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz às vezes o despertador está no celular. Então o Google já está recebendo nosso dado de que nosso hábito de acordar é às 6:30 da manhã.
Aí a gente, antes de levantar da cama, a gente já vai olhar, ver se tem alguma mensagem nova no WhatsApp, se tem alguma coisa nova no Facebook. E todas essas informações, elas são traqueadas. Todos esses dados, eles vão para algum lugar lá do Google, do Facebook, ou de outras grandes das techs, né? Amazon, por exemplo, Cielo, por exemplo. A Cielo, ela vende os dados de compras das pessoas. Então, tudo que você compra com cartão de crédito vai para um banco de dados e eles guardam. Ano passado, a The Economist teve uma capa que ela falava assim: a informação é o novo petróleo do mundo. E a gente vai viver esse mundo. Aliás, a gente já vive nesse mundo, de que a informação é o mais importante hoje em termos de resources, né, de recursos econômicos. Então, o que acontece? No meio de um volume gigante de informação, muita informação vai ser falsa. E parte da gente ter esse conhecimento crítico, essa visão crítica, para entender como que a gente vai se portar dentro disso, sabe? Como que a gente vai verificar se aquela informação a gente vai acreditar nela ou não, e vai ser uma coisa muito subjetiva. Quer falar alguma coisa? Não. Não? Posso continuar? Está um pouco confuso. Uma outra coisa, saiu uma outra pesquisa, eu achei muito legal você ter falado isso, que o ministro do TSE, eu até marquei aqui, tinha falado realmente ontem que eleição, se chapa ganhar com fake news, eles vão caçar a chapa e o candidato não. Agora, qual é o limite da gente conseguir traquear ou não traquear uma fake news? Eu até conheço o projeto do lado do DCC, do Fabrício, né? Então, eu estava até com o link aqui dele, mas aí você já falou, não vou falar dele não. Tem algumas coisas que a gente consegue verificar. Tem algumas outras que não, né? Não sei se o Manuel vai concordar comigo, assim. Tem muitas coisas que são... Eu acho que tem muitas coisas que elas não são notícias, né? Elas são... Chamando de esquerdista, de coxinha, isso não é notícia. Tem muitas coisas que não são fatos, né? Eles não distorcem fatos. Eles simplesmente têm uma narrativa polarizante, né? Mas eu não sei se você concorda, mas acho que muitas das coisas que você vê na internet, elas não são tipo assim, eles mentiram. É tipo assim, eles estão tendo uma visão extremamente parcial de fatos contemporâneos, né? Que eu acho que aí você não pode falar que isso é crime, porque não é mentira. Então... É uma visão subjetiva, é a visão da pessoa frente àquele fato. Silvio, pode falar. Você, Manuel, vocês falaram num ponto que eu acho assim, primordial, mas a nossa preocupação é que até que ponto o público que consome isso tem essa capacidade de discernir. Isso é notícia, isso é uma subjetividade que está ali, né, escamoteando, né, como se fosse uma notícia. A questão é a recepção. É a recepção. Tudo hoje é fato, tudo é notícia. As pessoas não conseguem fazer essa... Todo mundo hoje consegue publicar notícias, né? Assim, há 20 anos atrás, de novo, ou 30 ou 50 anos, a gente tinha todo um valor, por exemplo, de coluna social nos jornais, porque você estar ali naquele jornal, naquela coluna social, te fazia alguma coisa. Hoje em dia todo mundo publica foto de tudo, até do próprio prato de comida que está comendo hoje, e porque quer que os outros curtam. Então está todo mundo produzindo conteúdo. Isso gera um volume de notícia, uma avalanche de informação que a gente não consegue discernir o que é verdade e o que é falso. Né? E quais são os limites, porque também eu acho que a gente não pode polarizar o falso e o verdadeiro, e quais são os limites entre esses falsos e verdadeiros, porque às vezes pode ser uma informação que ela não necessariamente é falsa, mas ela é extremamente política, ela diz extremamente de uma visão política ou de um grupo que aquela pessoa acredita, entendeu? Ontem saiu uma outra notícia também, que eu até separei para a gente discutir, que falava que apesar das fake news terem ficado famosas depois das eleições dos Estados Unidos do Trump em 2016, um pesquisador aqui, acho que da USP, ele verificou que a dinâmica de distribuição de informação e da forma como a informação foi utilizada
ela já existia nas eleições de 2014 aqui no Brasil. E aí é muito interessante vamos comparar a eleição de 2014, que era Aécio e Dilma, com a eleição dos Estados Unidos de 2016, que era Trump e Hillary, né? Eu tive o privilégio, eu acho que é um privilégio. Eu assisti o resultado, eu participei das eleições dos Estados Unidos, eu assisti o resultado das eleições dos Estados Unidos numa casa de americanos, eu estava nos Estados Unidos nesse dia, onde o marido tinha votado no Trump e a esposa tinha votado na Hillary. E aí foi muito legal, porque eu entendi, assim, eu ficava conversando com eles e assistindo a apuração e vendo as visões e o que... Por exemplo, a esposa, ela não gostava do Trump, mas ela votou no Trump porque ela não aguentava mais, ela falava que era a dinastia Hillary Clinton, a dinastia Clinton, que já estava no poder dos Estados Unidos há 20 anos, então muitas das coisas caminharam para esse lado, assim. Eu não gosto do Trump, mas entre um ruim e um pior ainda, eu acho que o ruim é o Trump. Já o marido era o contrário. Ele acha que o pior ainda era o Trump e o ruim era a Hillary, né? E invertido. Você entende? Eu acho que foi mais ou menos a mesma coisa que a gente teve com Dilma e Aécio. Eu acho que grande parcela da população brasileira não tinha certeza se queria Dilma ou se queria Aécio. Mas, entre o ruim e o menos pior, eles tentavam decidir qual seria o menos pior. E uma polarização muito estabelecida, assim. Numa eleição que a apuração ficou na contagem mínima de votos. Só que existe uma diferença na apuração aqui no Brasil e na apuração nos Estados Unidos. Porque se você olhar por número de votos, a Hillary lá ganhou. Só que como lá quem ganha é quem teve mais votos nos estados dos delegados, no final das contas, quem venceu foi o Trump. Aí voltando lá para o Trump, depois eu falo aqui do Brasil. A equipe da Hillary tinha de eleição, ela tinha de campanha, tinha 650 pessoas. E elas trabalhavam de uma forma bem tradicional, com campanha mesmo de TV, comício. E eles ganharam, se você observasse na época, vocês podem buscar aí na internet o mapa dos Estados Unidos, onde que os candidatos ganharam em termos de cidade. A Hillary ganhou em todas as regiões urbanas, em todos os grandes conglomerados, em todos os estados mais industrializados. O Trump, ele tinha uma equipe de 60 e poucas pessoas. Era 1/10 da equipe da Hillary. A Hillary tinha 600 e tantas, o Trump tinha 60 e poucas. Só que o Trump, ele é um cara da mídia, né? E ele tem um quê de estratégia, ele conhece a audiência, ele conhece um pouco, ele traçou toda a estratégia da campanha dele, muito como se fosse uma estratégia de audiência de programa de televisão. E usou muito essa questão de dados, de coletar dados no Facebook, coletar dados no Twitter, onde que estrategicamente era melhor fazer as campanhas. Então ele fez campanhas extremamente segmentadas, que a gente fala, que são campanhas assim, eu não vou ficar fazendo campanha para todo mundo, porque nessa região aqui, em Nova York, por exemplo, eu sei que eu vou perder. Eu vou fazer, mas eu sei que eu vou perder. Eu tenho que estar lá porque eu tenho que estar presente. Porque se eu estiver presente, aí eu vou perder mesmo. Mas o meu foco estratégico vai ser americanos tradicionais, regiões rurais, cidades menores, estados mais conservadores. E aí ele contava quais estados que eram os primordiais para ele ganhar em número de delegados. E eu não vou lembrar bem qual foi o último, ou os 2 últimos estados que saiu o resultado, mas teve um estado lá que fez a virada do jogo, porque ele era um estado que tinha 20 e tantos delegados, e aí, pelo número de delegados, ele ganhava. Aí você vê assim, nossa, que loucura, né? Baixavam os dados do Facebook, olhavam. Isso, olha, até teve toda essa discussão em torno da Cambridge Analytica esses últimos tempos, que vocês devem ter acompanhado. Essa coleta e análise de dados e análise de ecologia de rede é uma coisa que, pelo menos nas universidades e entre os pesquisadores, ela é feita há muito tempo, há uns 5, 6 anos.
Existem, inclusive no meu mestrado, eu aprendi a fazer esse tipo de coleta e análise de rede, tem uns programas. Você não olha mais o mundo em termos de 2 polos, você começa a analisar os clusters. Clusters é o seguinte, quando você baixa esses dados, você tem programas e algoritmos que já organizam esses dados de alguma forma e já agrupam esses dados em perfis. E nunca são 2 perfis, são vários perfis. E você começa a trabalhar com esse universo um pouco mais amplo do que a gente estava acostumado numa forma mais linear e tradicional de análise. A Cambridge Analytica, ela está tendo todo esse revertério e está sendo discutido agora tanto na Câmara, no Senado dos Estados Unidos, quanto a Europa, que também está discutindo a questão de legislação, mas muitos outros grupos faziam e fazem a mesma coisa, grupos de marketing também. Então, assim, não se sintam protegidos, não achem que as tecnologias são neutras, não achem que a sua curtida ali no Facebook não está indo para nenhum lugar. As pessoas conseguem traquear isso. O que acontece é que até 2015 o Facebook era muito aberto. Você não coletava só a informação da pessoa, você de fora, que nem estava dentro do Facebook. O Facebook vai sempre ter esse tipo de dado. Mas quem estava de fora conseguia coletar os seus dados, os dados dos seus amigos e a relação, e conseguia coletar muita informação. Hoje em dia, cada vez mais, essas plataformas elas estão se protegendo em termos de segurança e a gente consegue coletar menos dados. Agora, coleta, o scraping de informação em site, na web, ele é sim possível, ele é real. Eu trabalhei com jornalismo, eu trabalhei no estado de Minas, no portal AI. Assim. Eu consigo comparar, eu consigo ver como que é a audiência do portal AI, qual notícia teve mais acesso. Eu consigo comparar, usando algumas outras ferramentas na internet, quem que está melhor, se é o AI, se é o Tempo, se é o Hoje em Dia, com coisas muito simples. Então, cada curtidinha que você dá, cada imagem que você posta, cada texto, de alguma forma, ele vai para a internet e ele pode ser usado, ele pode ser coletado. E se alguém achar interessante usar aquilo, a favor ou contra você, você não vai ter controle. Isso é normal. O que teve de escândalo nessa eleição lá, voltando para o Trump, para a gente chegar no Brasil? O que teve de escândalo nas eleições do Trump e da Hillary em 2016, que foram aparecendo ao longo do tempo? Que, por exemplo, a Rússia impulsionou posts pró-Trump porque, para eles, geopoliticamente, era interessante o Trump ganhar e não a Hillary. Então, aí você vê assim, num pleito que é, sei lá, o máximo da democracia no mundo, ou onde se estabelece a democracia, é a eleição. Você vê um player ou uma pessoa ou uma instituição completamente externa que não tem nada a ver com aquilo, influenciando aquele resultado. Isso, o que o Facebook está fazendo, o que o Mark Zuckerberg propôs, e ele inclusive falou lá na Câmara, falou no Senado 2 semanas atrás. A partir de agora, todo post patrocinado ligado à eleição, você vai conseguir ver ou abrir uma abinha e ver quem que está impulsionando aquele post, qual que é a pessoa ou o órgão, o CNPJ ou o CPF ou o outro número dos outros países que regulamenta isso. Você vai conseguir saber de quem que foi o interesse por impulsionar aquele post de conteúdo político. E aí vem uma discussão muito forte, que eu acho que o Manuel pode até complementar, que é a questão da transparência, né? Que é toda a base desse projeto lá do DCC de fake news. As pessoas elas têm que cada vez mais entender, não só ter acesso àquele conteúdo, seja ele patrocinado, seja ele uma notícia, mas quem escreveu aquele conteúdo, qual é o embasamento daquele conteúdo, o que está por trás daquilo, quem que impulsionou aquele post, ou que base de dados, que pesquisas foram usadas para escrever aquela matéria, que é todo esse caminho para a transparência, né? Voltando então agora para as eleições de 2014 no Brasil.
esse tipo de estratégia digital, de coleta de dados, de campanhas mais segmentadas, de uma internet polarizada, de produção de conteúdo difamatório contra o candidato, disseminado pela internet, ele existe pelo menos desde a campanha de 2010. E eu conheço um cara, olha, eu tenho 34 anos, esse menino que eu conheço, que trabalhou tanto nas campanhas todas de Aécio, Anastasia em 2010, Aécio em 2014, ele também trabalha na campanha do Trump, é um menino daqui de Belo Horizonte, que tem 28 anos, de um grupinho de meninos que desde os 16 trabalham meio que hackeando e criando estratégia. Então, assim, não é nada novo. O que aconteceu lá nos Estados Unidos, aconteceu aqui em 2014, aconteceu aqui em 2012, em 2010. Esse menino trabalhou na campanha do Calil também, que foi eleito. Ele com a equipezinha dele, né? Eles trabalham no mundo inteiro. E eles trabalham de casa, sabe, gente? Eles não precisam de ir para trabalhar numa campanha dos Estados Unidos e ir para os Estados Unidos, não. É tudo pela internet. Na internet você tem acesso à informação do mundo inteiro. Então, esse tipo de lógica, de estratégia de campanha, eu não vejo como barrarem isso, sabe? Eu acho que isso vai ser cada vez mais frequente. O que eu acho é que a gente agora está tendo uma discussão social e política dos impactos disso, e as plataformas, seja ela o Facebook, o Google, eles estão começando a compreender que eles são corresponsáveis por essa distribuição de informação e que eles têm que criar algumas medidas para ou proteger ou conferir mais dados e mais informações para o leitor ou para a recepção. E aí isso exige do leitor ou da recepção, ou de quem está recebendo esse tipo de conteúdo, uma postura cada vez mais ativa de desconfiar do conteúdo que está lendo, de buscar mais informação sobre aquilo, de entender qual que é o contexto por trás daquela notícia, de entender o que está baseado aquilo. Então tem uma regra jornalística, mas que vale para os leitores, que é o seguinte: a gente só divulga, isso não é usado, tá? Assim, se você vai nas redações, você vê que muito poucos conteúdos seguem essa regra, mas é uma regra básica. Você só dissemina uma informação se você conseguiu checá-la em 3 fontes diferentes. Porque a partir da checagem em 3 fontes diferentes, a probabilidade daquela informação ser verdadeira é muito maior do que só de uma pessoa falando. Só que a gente vê que tanto no jornalismo quanto as pessoas que não são jornalistas, mas estão disseminando informação, seja em blogs, seja em sites pessoais, elas disseminam conteúdos de interesse próprio ou vistos por uma pessoa só e por aí vai. Então, o que eu acho assim, quando a gente vê informação no WhatsApp, no Facebook, antes de compartilhar, ou eu não sei se isso aqui é fake ou não é, isso é falso ou não é, primeira coisa, vai na URL e vê se a URL ela traz alguma credibilidade. Se ela for uma URL do Globo.com, do UOL, do UAI, você sabe que existe uma instituição ali por trás que trabalha com notícia. Então a probabilidade daquela informação ser falsa, ela é menor. Agora, existem outros sites, por exemplo, como o Sensacionalista, que eles fazem fake news, mas como projeto de humor. Aí você também pode ver, esse site aqui, ele é como Sensacionalista, essa notícia é falsa, mas eles estão fazendo isso aqui como piadinha, como humor, explorando o humor. Ela é falsa, mas ela é falsa na sua essência, né? Ela está ali com outro propósito, não de falar a verdade, mas de brincar com as tragédias do mundo, né? De rir um pouco, comédia. Agora, existem outros sites que são extremamente ligados a grupos políticos, aí falando um pouco, né, do que a gente está vivendo hoje em dia politicamente aqui no Brasil. Então, assim, tem sites como o Antagonista, ele tem um perfil completamente de direita. Por outro lado, o Brasil, acho que 247, é 247? Não é? O Brasil 247, ele tem um perfil completamente de esquerda. E por aí vai, né? Dentro desse grupo tem N outros
para a esquerda, N outros para a direita, e a gente fica aqui no centro, né? Vem nessa bagunça, tem pessoas que se polarizam muito e militam, né? Militam politicamente mesmo e acham que o mundo deles e a bolha deles é só o Brasil 247, tem os outros, inclusive a gente brinca muito que são os bolsominions, assim, que são os que são de direita extrema, e tem todo o centro, que eu acho que é a maioria das pessoas, que fica nesse meio termo e vendo qual é o menos pior, né? Eu vou passar um pouco, vou beber água. Alguns comentários aí sobre o que foi dito. Primeiro, essa questão da responsabilidade, né? A gente tem um problema muito grande atualmente, que a gente criou métodos de recomendar conteúdo, métodos de fazer diversas coisas na internet que a gente não entende muito bem. Então, os grandes problemas que a gente tem é, por exemplo, por que você está recebendo esse vídeo no YouTube como recomendado? Porque sim. Porque o nosso algoritmo, caixa preta, diz que sim. Então, tem uma discussão muito grande em como... Porque o que acontece é que a gente tem essas técnicas extremamente sofisticadas que conseguem otimizar uma coisa. Então, eu quero otimizar o tanto de cliques que eu tenho nos meus vídeos do Facebook. E aí eu gero um algoritmo que vai ficar fazendo teste AB, que é tipo te mostrando 2 vídeos e vendo qual deles é mais bem sucedido, por exemplo, e vai otimizando isso. Só que muitas vezes é muito difícil você dar um motivo claro de por que uma coisa foi feita na rede social. E isso é um desafio muito grande para os pesquisadores. Na Europa, a União Europeia está passando uma lei que chama GDPR, em inglês, GDPR, que basicamente uma série de direitos que as pessoas teriam no mundo digital. E um desses direitos que as pessoas têm, que ele chama Right to an Explanation. Então você teria o direito a uma explicação. É uma coisa que assustou todo mundo do DCC lá, porque ninguém consegue dar explicação direito de nada. Então, tem essa questão de até que ponto a gente... E é uma questão filosófica também, porque no fundo, o que é o explicar é uma coisa muito difícil de se definir formalmente, matematicamente, o que é uma explicação, né? O que é uma justificativa. Você vai falar assim, no caso do YouTube, por que você recebeu o vídeo dos irmãos Neto? Por quê? Porque você... será que uma explicativa justa é falar que você viu outros vídeos parecidos? Será que uma explicativa justa é eles terem um modelo dos seus gostos e falarem que esse vídeo se enquadra nos seus gostos? Porque assim, cada uma dessas perguntas, dessas respostas, ela é muito heurística, né? E então eu acho que assim, tem essa discussão paralela à discussão das notícias falsas, que é essa discussão de sistemas accountability, né? Regulação. Regulados. Transparência, né? Transparência. Então tem essa questão da transparência, que é saber quem está fazendo o quê. Tem essa questão da explicabilidade, que é que nossa vida é cada vez mais regida por esses algoritmos que fogem ao entendimento das pessoas. E tem um problema muito grande, que é uma coisa que a comunidade científica está explorando intensamente atualmente, é que assim, esses sistemas eles são treinados em dados do mundo real, mas os dados do mundo real, muitas vezes eles têm vieses que as pessoas têm no mundo real, né? Então, uma coisa que tem uma preocupação muito grande é que esses sistemas, eles reforçam vieses existentes. Um exemplo que ficou tradicional disso é que tem uma ferramenta que é o seguinte: dada uma palavra, ela transforma essa palavra num vetor. Chama Word to Text, Word to Vec. E basicamente o que eles fazem é o seguinte: você pega um texto e você consegue representar esse texto de uma forma matemática. Você consegue fazer operações, tipo matriz, com um texto. É uma loucura. E qual que é a intuição desses vetores? É que palavras parecidas semanticamente, que aparecem junto, em muitas vezes, estão mais perto. Então se você procurar lá, e dá pra fazer umas coisas completamente malucas com isso. Se você procurar lá China e Japão, os dois são países, então os dois estão perto. Se você procurar lá Roma e Pequim e Tóquio, os dois lá vão estar parecidos também, porque os dois são capitais. E você consegue fazer um negócio tipo assim: China menos capital igual a Pequim. Você consegue fazer um negócio tipo assim, você fala assim, se eu pegar o China e tirar o conceito de capital, que também é outro vetor, eu consigo
chegar em Pequim. Mas isso é só um contexto, assim. Mas qual é o problema? Porque eles descobriram que essas palavras elas eram treinadas tipo, na Wikipedia. Eles pegavam a Wikipedia inteiro e criavam um modelo dessas palavras que tem essas noções de proximidade entre conceitos parecidos. Só que aí, por exemplo, digamos fazer perguntas para essas palavras, né? Aí você vai lá para esse modelo e pergunta: homem está para médico, assim como mulher está para... Aí dá enfermeira. Aí eles perguntam... Enfim, o grande ponto é que a palavra aprendia vieses dos corpos que elas eram treinadas. Então, tem vários escândalos, né? Tem um escândalo que, nos Estados Unidos, se você tivesse nomes tipicamente negros, você recebia anúncios de, tipo, limpe seu nome no Serasa. Que deu um problema muito grande. Ou de coisa de cadeia. Então, tipo assim, tem várias questões que os modelos que a gente usa para prever os dados, eles usam os dados de maneira que nós, como sociedade, não achamos que é aceitável. Então, eu acho que isso é um complemento interessante aí. E é um desafio ainda, porque muitos desses modelos, a gente se tornou dependente desses modelos e a gente não sabe ao certo como que a gente vai transicionar para esse mundo. A gente não sabe nem exatamente o que seriam as explicações, né? Daí volta lá no início da minha fala, porque cada vez mais tá tudo muito interdisciplinar. Porque o pessoal das ciências da computação tem que agora pensar de forma política. Que vieses que estão sendo estabelecidos naqueles códigos, né? Qual que é o tipo de cultura e de valores que aqueles algoritmos estão reproduzindo. Porque eles reproduzem valores e visões dos programadores, de quem está ali programando. E o que a gente tem numa comunidade de programadores? Uma cultura muito masculina e branca. E que não transmite a diversidade social que a gente tem. Só que na nossa vida, todo mundo está sendo mediado por aqueles algoritmos a partir daqueles valores. Então tem toda uma discussão no mundo inteiro de você cada vez mais ter mais diversidade na comunidade de programação ou de ciências da computação. Aí vocês já devem ter visto muitas campanhas de mulheres na tecnologia, negros e assim por diante. Assim. Asiáticos já tem muito, mas muitos homens. Mulheres nem tanto. Aí, né, o mundo é muito diverso. E dentro mesmo de um grupo asiático tem vários grupos ali, né? Então você precisa de ter um pouco de diversidade, né? Um exemplo muito interessante, enquanto o Manuel está ali colocando a apresentação dele, é um chatbot que foi criado pela Microsoft, que chama Pi. Ele foi criado em 2016. Alguém lembra dele? Não? Lembra? A Pi, ela foi criada e ela foi para o ar em 2016, em março. As campanhas, o Trump, ele não era nem candidato ainda. Ele ainda estava participando daquelas comissões, daquelas mini eleições dentro do Partido Republicano para definir quem seria o candidato. O que era a TAI? A Microsoft ela queria criar um chatbot que ia conversar com os jovens dos Estados Unidos via Twitter. Antes de ir para os Estados Unidos, eles criaram o mesmo chatbot, acho que 9 meses antes, que já estava em funcionamento na China. E na China tinha sido um sucesso. O chatbot estava funcionando da forma como eles esperavam, conversando com os jovens. E o que eles queriam com o chatbot? Eles queriam coletar dados do comportamento dos jovens, da linguagem dos jovens, como que os jovens viviam, o que eles gostavam de fazer, etc. A partir desse chatbot que ia conversar com eles. E aí o chatbot tinha algumas interações. Por exemplo, ele podia falar o horóscopo, ele podia contar uma piada, ele podia fazer um comentário de alguma coisa. Ou se você pedisse, me mostra um vídeo e me faça rir. Aí ele mostrava um vídeo, fazia rir. Você podia conversar via emoticons também, etc. Na China, a gente tem uma realidade social em termos de internet muito peculiar. Não só na China, em Dubai também, por exemplo, em outros lugares do mundo. O que acontece? A internet é completamente controlada pelo governo. Você sabe, como sociedade, que tudo que você está fazendo na internet, o governo está tendo acesso. E o governo controla de proibir um site X, um site Y, etc. Então tem toda uma limitação.
O que isso faz em termos de sociedade? Os jovens estão acostumados a ter uma interação ali que não burla regras. Eles estão acostumados a ter uma interação ali que é dentro do esperado. Então, o que aconteceu? O chatbot, sucesso na China. Chegou lá nos Estados Unidos, em menos de 24 horas o chatbot ficou xenofóbico, racista, começou a falar que o nazismo era legal, que o holocausto era uma mentira, que o Trump devia mesmo construir o muro lá no México, que o Trump era o melhor candidato, que a chatbot falava assim, que é esse macaco na nossa presidência? O macaco era o Obama, etc. Assim. Trollaram a chatbot de uma forma, os usuários, na verdade, fizeram isso intencionalmente. Eles entenderam em menos de 24 horas, numa rede, né, de meninos, de adolescentes ali que estavam hackeando, qual que era a lógica que o chatbot funcionava, como que eles iam burlar aquele algoritmo e transformar aquela chatbot em uma pessoa racista. Porque ela usava o algoritmo de machine learning, de aprendizagem de máquina. Então ela reproduzia, o banco de dados dela era construído a partir das interações com os jovens. Então eles começaram a ter interação só negativa para ver até que ponto, qual seria o limite de conseguir trollar a chatbot. Aí a Microsoft tirou ela do ar, assustadíssima, né? Aí o vice-presidente fez um comunicado, aquelas coisas, né? Igual o Facebook, né? Aí tirou ela do ar. Um mês depois tentou colocá-la no ar de novo. Aí em 3 horas os adolescentes lá, os jovens, ou quem estava seguindo lá a chatbot, trollaram ela de novo, aí eles tiraram ela do ar para sempre. Você entra lá e diz, estou dormindo, tá em inglês lá, né? Estou dormindo, tirei uma folga, depois eu volto algum dia, mas não voltou nunca mais. O que a Microsoft fez? Você acha que ela... Alô? Você acha que a Microsoft parou com o projeto? Não, ela não parou. Ela transformou a TAI em Zoe. A TAI mudou de nome, virou Zoe. E a Zoe, ela não pode interagir via Twitter. A Zoe, ela interage só via Messenger, QuickMe. Então a Microsoft, ela continua, e a Zoe está funcionando. Inclusive esse ano na SXSW foi um dos grandes painéis da Microsoft. A Microsoft primeiro, ela esperou o poeira baixar, todo mundo esquecer da TAI. Esse ano na SXSW todo mundo está discutindo o chatbot. A Microsoft lá com o grande projeto dela da Zoe. Não fala mais de TAI, porque a nossa memória também é curta, né? E continua coletando. Qual que é o interesse da Microsoft? Coletar dados dos jovens e de como que eles interagem. Da mesma forma que eles coletam dados de outros milhões de coisas. E aí eu tenho uma questão, eu apresentei até esse projeto da TAI num congresso na Inglaterra ano passado. E aí uma das questões que a gente discutiu, eu com os outros pesquisadores lá e uma pesquisadora, é o seguinte: vocês já perceberam que todas as chatbots ou todos os assistentes virtuais, os nomes são mulheres? Por que será? É mais sociável, as pessoas têm mais, conseguem falar melhor com o eu já vi isso uma vez. Todas as chatbots, a Cortana, Siri, Alexa, o Google Home, a Alexa, a TAI, todas são mulheres. Porque normalmente quem está programando é homem. E aí eles acham que a mulher tem um jeitinho, um discurso, às vezes mais amigável. Agora, isso é total viés, é total preconceito, é total uma forma como está sendo configurada. E isso tem que ser discutido, entendeu? Você quer pegar aí, Manuel? Já, a Cleide vai falar uma coisa. Nossa, eu acho que eu ficaria aqui o dia todo. Mas ainda bem, né, que o Luiz chegou, o Manuel está conseguindo mostrar as imagens dele. Mas eu só gostaria de lembrar que nós temos pouco tempo. O Manuel já abriu um tempo antes até, para questões, algumas questões já foram feitas. Então nós vamos dar o tempo que ele precisa para fazer a amostra das imagens, mas nós vamos até 9h40, porque eles precisam de um tempinho também para um café, que depois tem aula, né? Senão o pessoal fica aí, depois vai desmaiar de fome. Tá bom? Me perdoe, gente, mas nós aproveitamos um pouquinho, né, o tempo das questões, então nós vamos agora deixar por conta dessa amostra de imagens para nós finalizarmos, tá? Obrigado. Deixa eu mostrar umas coisas que a gente Lógico. eu estou com um PowerPoint aqui agora.
Esse aqui é minha turma, aqui no sul. Talvez vocês vejam o Rodrigo aqui, ó. Tinha uma imagem muito constrangedora do Rodrigo que eu preferi não colocar. Porque eu fiquei com medo de me expulsarem logo no início. Isso aqui são 2 outros alunos também lá do DCC que entraram na Google. E eles ainda parecem que eles são alunos do Colégio Santo Antônio. 2012. Pera, eu vou dar uma filtrada boa aqui. Alguns comentários. Isso aqui que é o negócio que eu estava falando para vocês do deepfake. Isso é uma imagem que eles botaram na cara da Gal Gadot numa atriz pornô. É um problemão, assim. Então ninguém sabe o que faz. Mas fica muito realista. Tipo assim, se eu tivesse falado que era uma imagem para vocês iam ter acreditado com certeza. Esse aqui é o vídeo. Eu não achei que a gente não ia ter áudio, botei só a cara esse vídeo é simulado, essa foto do Obama é mentira. Eu vou passar aqui, eu quero dar uma mostrada, na verdade, eu queria mostrar alguns eu queria mostrar alguns papers que saíram recentemente. Então, teve esse paper na Science aqui, que saiu recentemente, que é de um pessoal lá do MIT, que eles fizeram um estudo muito extensivo de como é que as notícias são compartilhadas. Dá pra ver, claro, isso aí é aquela notícia do Papa que eu falei pra vocês. Eles contaram quantos shares tinha eu acho que isso é no Twitter. Teve 33 mil shares, a notícia, a verdade, que era mentira, mas a notícia original, que era falsa, teve 800 mil. Então isso é um fenômeno que repete bastante, assim. Algumas coisas assim que eu queria mostrar também, dar uma intuição, assim, de o que a gente faz no DCC, né? Porque fica bem alto nível, assim, a conversa que a gente está tendo aqui. E, por exemplo, esse aqui é um paper foi publicado na revista de física até, é do pessoal de computação, essa física A aqui, que é Statistical Mechanics and Its Applications, que é um pessoal fez um modelo de equações diferenciais lá, que é tipo um modelo de ficção, de como que o rumor espalha, e eles fazem vários experimentos com esses modelos. Eu sei que não faz nenhum sentido, porque eu botei umas equações pequenininhas assim, mas cada uma dessas aqui é umas equações diferenciais que controlam esses estados aqui. Será que a pessoa não acredita? Será que a pessoa é suscetível a acreditar na mentira? Será que a pessoa acredita que a Terra é plana? O que acontece? Isso aqui até eu estava falando há pouco tempo, que é essa questão que tem muitos trabalhos que eles analisam a topologia da rede, né? Então, esse trabalho aqui é de uma moça lá do MPI na Alemanha, que conheço. Ela fez essa análise bem bacana com como é que as redes de rumores são diferentes das redes de verdade. Então isso aqui é como se fosse isso aqui é como se fosse o Twitter, sei lá. Aí cada um desses nós aqui é uma conta, e quando tem esses nós que estão coloridinhos de azul, eles compartilharam a notícia, né? Ali está mais de preto, eu acho. E aí, isso aqui é como é que as pessoas compartilharam ou curtiram a notícia. Então você pode ver que tem uma questão de como que essas redes têm topologias diferentes. Existem diversos métodos sofisticados aí, matemáticos, para comparar essas topologias, qual que é a probabilidade dessas topologias acontecerem, dado que uma coisa é falsa, dado que uma coisa é verdadeira. São os clusters, né? Tem essa noção de clusters também, que são esses conglomerados aqui, essas pessoas estão relacionadas, e assim por diante. Isso aqui é um paper bem bacana também. Essa associação aqui é uma associação que chama ACL, significa Association for Computer Linguistics. Associação bem antiga nos Estados Unidos, que eles mexem com modelos computacionais de texto para detecção esse paper aqui é para detecção de notícias falsas. Mas então, o que os caras pegaram, eles pegaram algumas coisas de teoria de linguística, de psicolinguística. Então, tem umas pistas de viés, que tem uns marcadores linguísticos próprios, tem uns tons da notícia, que eles têm técnicas para extrair esses tons automaticamente. Tem essas pistas psicolinguísticas que eu nunca entendi muito bem o que é, mas que eles usam muito, que é tipo comandos, imperativos, será que eles usam linguagem retórica? Existem métodos linguísticos para detectar esse tipo de coisa. E aí eles pegam esses métodos todos, pegam essas linguistic clues aqui, pegam a sequência de palavras, e usando aquele negócio que eu falei para vocês, chama embedding, que é tipo uma representação do texto,
eles fazem essa rede neural aqui, que é um algoritmo de aprendizado de máquina, e tentam calcular qual que é a probabilidade daquela notícia ser falsa. Então, isso aqui é um tipo de trabalho que está muito na moda. Eu não sei se vocês já viram, vocês já pegaram o teclado de vocês do celular e tem aquela sugestão tem uma brincadeira que você pega e sempre clica a sugestão. Você já viu isso? Aí dá um texto bizarro com coisas pessoas que você conhece e tal. O tipo de modelo que eles usam é justamente isso. Eles usam essas redes neurais para prever o que vem depois, né? Nesse caso aqui, eles estão usando essa rede neural para prever se uma notícia é falsa ou não. Mas essa noção de pegar texto e representar ela de uma forma que a aprendizado de máquina consegue entender é muito forte e se tornou meio onipresente aí em computação. Isso aqui é um paper do pessoal do Google, que eles fizeram essa noção de rede de confiança. A imagem, esse paper é bem chato, mas aí eu botei uma imagem que tem muito a ver não, mas é o seguinte. Imagina assim, quando você vai comprar um produto na Amazon ou no Mercado Livre, no eBay, o que te interessa é a confiabilidade, né? E um problema que eles estão apontando muito nas redes sociais é que não tem essa noção de um ranking de confiabilidade. Então assim, se você postou uma bobagem, uma coisa que é falsa, seu conteúdo não é penalizado de nenhuma maneira. Isso não é a mesma forma que acontece nesses mercados online. Então, por exemplo, se você for um cara lá no Mercado Livre e você roubar uma mercadoria, não entregar para alguém, a pessoa vai te dar um star aqui que vai ficar no seu score. E isso vai, talvez, impedir que outras pessoas te escutem. Então tem essa noção de como que a gente pode criar esses mecanismos que mudem esses incentivos, né? Que a gente até tinha conversado antes. Por exemplo, será que se a gente tivesse esses mecanismos e, sei lá, os sites fossem penalizados por não serem imparciais de alguma forma, será que isso melhoraria o cenário das notícias? Né? Então, eu acho que eu queria dar uns bullet points assim, para não ficar tão vago. Eu acho que tem todas as questões de pesquisa para fazer. É uma pesquisa muito transdisciplinar também, tem pessoal de psicologia, tem jornalista, tem ciência da computação, tem os físicos malucos, ciência social, tem muitas pessoas, eu vou esquecer de alguém. Mas assim, acho que tem a parte que eu mexo assim, é uma parte muito pequena do cenário. Então, tem essa questão das mudanças comportamentais, que é um negócio que eu acho muito complicado, de como você impõe isso nas pessoas, acho que é uma coisa muito difícil. Tem essa mudança nessa questão do ecossistema, de como que a gente muda esses incentivos. E eu acho que o que eu tenho trabalhado, que é uma coisa meio mais fazível, assim, é de como que você cria esses sistemas, métodos e esses algoritmos para detectar as notícias falsas ou para criar essas formas de reputação, de ranking, que melhorem o ambiente das redes sociais. Eu vou falar em cima desses bullet points aqui do Manuel. Mudanças comportamentais são subjetivas, vai de pessoa para pessoa. As pessoas elas têm que começar a ter esse conhecimento mais crítico, né, de desconfiar mesmo. Será que antes de eu compartilhar, será que essa notícia é falsa, é verdadeira? Vão lá atrás e entender um pouquinho mais. E para isso não pode ser uma leitura só transversal de olhar a foto, olhar a legenda e olhar o título. Ela tem que entender melhor o que está escrito ali naquele conteúdo, né? Nessas mudanças de estruturas dos sistemas e das organizações do ecossistema de notícias e informações, o que a gente vê hoje é que as pessoas estão cada vez mais se informando pelas redes sociais, seja ela o WhatsApp, Facebook. Elas não entram no site para olhar a capa e para clicar na notícia. Ela às vezes recebe aquela notícia pelo pai, pela mãe, e aí até saiu uma outra pesquisa essa semana falando que nas eleições de 2018 o maior vetor de notícias falsas vão ser os grupos de WhatsApp da família. Porque voltando lá no fenômeno da bolha, do filtro bolha, quem que a gente mais confia na vida? A família. Se a família falar alguma coisa, ou se disseminar uma notícia falsa ali naquele grupo, às vezes a chance de você acreditar que aquilo é verdadeiro é maior do que se vier por uma pessoa que você não conhece via publicidade.
Ô Ciro, posso fazer uma interferência? Nós temos um ex-aluno, Pedro, ele hoje faz cinema em São Paulo, está localizado em São Paulo, e outro dia ele me fez um comentário interessante. Ele falou que a mãe dele perguntou: como que eu vou saber esse tal de fake news aí? Se eu posso acreditar ou não no que está aqui, não sei o quê. Aí dizer que pensou e falou assim: se eu responder a verdade, eu perco a herança. Ele falou: mãe, tudo que você me manda eu sei que é fake news. Todo mundo tem aquela tia, né, que adora soltar um boato, aquelas redes, né, aquelas redes dissemina aí, que adora disseminar aquelas informações, aqueles textões assim de WhatsApp, que acha que é verdade e tal. E aí vamos lá para a área do Manuel, criação de sistemas, métodos e algoritmos que garantem a integridade desses meios. Tem um projeto de uma universidade também americana, mas que ele criou uma rede com vários jornais no mundo inteiro, inclusive BBC, Washington Post. O Washington Post hoje ele foi comprado pelo Jeff Bezos, que é o dono da Amazon. Vários desses jornais, junto com pesquisadores, que chama The Trust Project. Não sei se você conhece o The Trust Project. E aí eles ficam fazendo hackathons em equipes multidisciplinares, muito compartilhamento de informação, criando ou pensando protótipos e soluções para a gente aumentar a transparência, entender melhor esse contexto de fake news e como que a gente pode combater ele, entendeu? E a gente só combate fake news, eu acho, com mais informação, com as pessoas se interessando mais pelos assuntos, entendendo mais o que elas estão lendo, entendendo, não só disseminando informação, mas entendendo o que elas estão lendo, se lendo efetivamente aquele conteúdo, tendo uma leitura crítica se aquele conteúdo faz sentido ou não, qual que é a opinião da pessoa dentro daquilo. Assim. Então, eu acho que uma leitura, a parte muito da leitura mesmo, né, e de uma cultura de literacy, assim, das pessoas entenderem um pouco aquilo. Vamos abrir? Opa! Oi. A gente podia. Eu tenho meio que legalmente que fazer meus acknowledgements. Então, esses projetos me financiam. Eu sei, mas a gente pode abrir para perguntas. Alguém tem uma pergunta? Levanta. É para você mesmo essa questão. É porque você falou a questão da bolha. Aí é uma coisa que eu pensei agora, não sei se vai ficar muito clara a pergunta, mas, por exemplo, porque a bolha que você falou é uma bolha que, como você disse, tem ao longo do tempo, né? Que não é uma coisa de agora, mas sim que foi uma bolha que é desenvolvida pelas relações mesmo. Só que se você for perceber, essa bolha meio que é composta por duas bolhas. Uma bolha mais social, que seria exatamente das questões das relações interpessoais, e a outra bolha que seria consequente do próprio meio das interações, entendeu? Essa questão da autodemocratização, e isso que você falou agora de que as pessoas não precisam pagar para mexer nos aplicativos, mas quando elas colocam no link, elas têm que compartilhar os dados, sabe? Então eu queria que você me falasse mais sobre essa questão dessa segunda bolha. Quais seriam os mecanismos das barreiras que fariam que, mesmo com a autodemocratização, ainda existe uma barreira com essas questões da notícia? Não sei se ficou claro a pergunta. Essa coisa da autodemocratização, não sei se eu entendi o que você quis dizer. A gente não vive numa bolha só. A gente vive em várias bolhas e ao longo do tempo da vida a gente vai mudando de bolhas ou interagindo mais com uma bolha. Então, assim, esse ano a bolha de vocês, uma bolha muito importante na vida de vocês é o Colégio Santo Antônio. Essa bolha vai existir para sempre. Mas, ano que vem, cada um de vocês vai estar numa turma diferente de universidade, numa universidade diferente, às vezes em algumas cidades diferentes, novas bolhas vão surgir. O que acontece? Isso sempre existiu, igual você falou. Quando a gente começa a ter essas interações sociais hoje em dia, porque por trás de todos esses algoritmos a gente tem pessoas, né? E a gente está interagindo
via algoritmos, mas a gente não pensa na mediação algorítmica, a gente pensa na pessoa que a gente está ali conversando. Quando você posta uma foto sua no Instagram, no Facebook, você quer, na verdade, é a curtida, é o like dos seus amigos, né? De certa forma, você quer aquele... Não, meu amigo não está aqui, mas eu queria que as pessoas todas vissem que eu estou aqui. Você não pensa nessa mediação algorítmica por trás. Mas é muito complexo a gente pensar qual que é o efeito disso na democracia, entende? Porque, por exemplo, quando o TSE fala isso de se alguma chapa ganhar por causa de fake news, a gente vai barrar a chapa, quais serão os mecanismos que ele vai utilizar e quais mecanismos são esses, que medida legal que existe que sustenta essa ação desse ministro do TSE? Porque não existe legislação ainda regulamentando essas mediações algorítmicas na nossa vida. E é isso que o Congresso americano está ali discutindo, que o Senado está discutindo, que a Europa está discutindo e que aqui no Brasil a discussão está chegando de alguma forma, mas dentro das nossas medidas legais. O que acontece? A gente existe toda uma cultura das techs, do Facebook, lembrando que Instagram é Facebook, viu, gente? O WhatsApp é Facebook também. Quando você usa o WhatsApp, Instagram e Facebook, você está dando os dados para a mesma empresa. Então, eu vou falar só de Facebook, mas quando eu falo Facebook, é Facebook, Instagram e WhatsApp. Quando você fala de Facebook ou de Google, eles vendiam para a gente que aquela